Tá na Bíblia que tem santo com corpo incorrupto? Não tá. Então por que vocês católicos ficam falando a respeito dos santos? Porque só tá um nome que salva e que é o nome de Jesus. Como é que a gente explica isso? Como é que nós católicos explicamos isso? Esse e muitos outros assuntos hoje aqui no nosso programa de sexta-feira, perguntas e respostas dos comentários. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Então, estamos chegando ao fim de mais uma semana, preparando, para o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse em outro vídeo, o Natal é talvez a festa litúrgica religiosa em que mais a providência divina se agrada em demonstrar, em fazer sentir a presença angélica. Isso nós falaremos, se Deus quiser, na semana que vem. Lembro que na sexta-feira é o nosso dia de comentarmos os comentários, de tirarmos dúvida. E nessa semana houve alguns protestantes que entraram no canal e fizeram alguns comentários, e sem querer dar uma palestra aqui, eu queria dar uma rápida resposta, não só a eles, mas também um ou outro que comentou aqui, para a gente ver como que às vezes é uma má vontade com relação à Santa Igreja Católica que faz as pessoas ficarem cegas, não é? Então eu aqui, amigavelmente, vou entrar num debate aqui com eles. Mas enfim, muito rapidamente também, para não tomar muito tempo. E outros comentários também sempre de encorajamento, alguns relatos aqui muito importantes, sugestões de temas. Então vamos começar. O senhor Elias Viana, ao que tudo indica, protestante, ele diz o seguinte: o apóstolo Pedro, quando interrogado sobre a questão do acesso do ser humano a Deus, respondeu assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Bíblia, Atos, capítulo 4, versículo 2 ou 29, tá meio confuso aqui. Ele comentou isso num vídeo que nós falamos de um corpo, certo? Que está intacto. O corpo de uma santa que está intacto há 800 anos. Você lembra que nós comentamos sobre alguns corpos incorruptos ultimamente. Então ele, no fundo, está dizendo o seguinte: olha, não faz sentido recorrer aos santos e falar sobre santos, porque o apóstolo Pedro disse: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado pelo qual devamos ser salvos. Senhor Elias, muito amigavelmente e muito rapidamente, essa é uma discussão que pode durar horas, mas muito rapidamente, em algumas palavras, eu apenas lhe respondo que o senhor mesmo deu a resposta. Como é que o senhor sabe que não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos? O senhor mesmo diz que sabe porque o apóstolo Pedro falou. Ora, através de São Pedro apóstolo, o primeiro papa, aliás, através dele, o senhor chegou a um conhecimento sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Então o senhor mesmo está dando a resposta, quer dizer, o nosso fim último no sentido de principal, ou seja, tudo vai para ele, nossa finalidade é nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre. Agora, ele, nosso Senhor Jesus Cristo, quis vir ao mundo por meio de uma mulher. Que não é Deus, ele é Deus. Ela não é Deus. Mas ele quis vir através. O Senhor soube disso através de um apóstolo. Porque nós temos a Bíblia, por exemplo, o Pentateuco, aqueles 5 livros da Bíblia, nós temos por causa de um homem chamado Moisés. Deus revelou para ele, Deus não quis revelar direto para os outros, ele quis ir através de Moisés. No caso das tábuas da lei, por exemplo. Como é que fica então? Então, senhor Elias Viana, me responda, por gentileza, que eu lhe faço um amigável desafio. Como é que o senhor diz que nós não podemos falar dos santos, que nos levam a ter mais amor por nosso Senhor Jesus Cristo, que foi a razão de ser da santidade deles,
O Senhor diz isso e, ao mesmo tempo, no próprio comentário, o Senhor diz: o apóstolo Pedro ensinou. Ué, se ele ensinou, não foi direto para o Senhor nem para mim. Foi através de um apóstolo. Então, foi através. Como é que o Senhor resolve isso? Eu devolvo a batata quente para o Senhor. Esteja à vontade para dizer, desde que respeitosamente, nos comentários. Eu não sei se está claro aqui a contradição, eu creio que está claro para todo mundo. Bom, eu pulo. Daqui a pouquinho tem outro senhor, provavelmente protestante, que também levanta um outro problema sobre a questão dos santos que estão com os corpos incorruptos. Eu tenho aqui alguns comentários interessantes, em seguida também vou para essa outra objeção. Bom, mas aqui eu tenho um pedido do senhor André Dutra Zanola. Ele diz o seguinte: Sr. Daniel, boa noite, estou gostando desse tema dos corpos incorruptos, é realmente tocante esses milagres. Pode parecer uma pergunta inocente ou óbvia, mas eu tenho ainda pouco conhecimento sobre o catolicismo. Eu assisto o senhor comentando sobre o casamento entre uma pessoa protestante e uma católica e me surgiu uma dúvida paralela ao assunto sobre a recomendação da igreja, que é a posição sobre pessoas solteiras, ou seja, não casadas, mas com filhos, e nunca casadas antes e, portanto, com possibilidade de casar. Elas podem se casar já tendo tido filhos fora do casamento? Como a igreja recomenda a relação com pessoas já com filhos e outros relacionamentos fora do casamento? Eu não vou responder a questão, todos os casos, só essa questão que o senhor levantou aqui, que é o seguinte: se a pessoa ela não tem nenhum impedimento para casar, mesmo que ela tenha errado, tenha tido filhos fora do casamento, se ela nunca foi casada, ela pode sim se casar. Existem muitos casos, cada caso, não é, tem certas circunstâncias e que existe um ensinamento da igreja para isso. Não é o papel deste vídeo agora falar sobre isso, mas para dar uma resposta rápida, a resposta do senhor, sim, a posição é que se a pessoa não tem nenhum impedimento, se ela não é casada, não foi casada antes, não é? E se ela foi casada antes, mas o cônjuge faleceu, claro, o fato de ter um filho natural não é um impedimento a que ela se case, certo? Então, essa é a resposta. Falando muito simplesmente, aí depois tem certos detalhes que cada caso pode trazer um outro problema, mas aí é uma questão para os sacerdotes resolverem, ou para uma palestra aí que trate de caso a caso. Não é o objetivo deste vídeo agora, mas fica a resposta rápida. O senhor Mauro Cupertino, sempre comentando, muito obrigado, senhor Mauro. Um exemplo de santidade foi Santo Antônio, o único que teve a língua incorrupta. Eu tive o privilégio de visitar e ver, né, a língua de Santo Antônio de Pádua incorrupta. Muito obrigado, senhor Mauro, porque nós vamos fazer um vídeo sobre isso, porque a história dele é muito interessante. Muita gente só conhece o fato de que ele é o santo padroeiro de achar, enfim, santo casamenteiro, dizem, né? Santo Antônio foi muito mais do que isso, né? E a língua, nós vamos ver, eu creio que é a língua e o maxilar, se não estou enganado, mas nós vamos fazer um vídeo sobre isso, senhor Mauro. Muito obrigado pela sugestão. E um relato aqui, olha, um consolo para todos os que nos acompanham, que ajudam o canal a crescer, não é? Com compartilhamento, todas essas coisas do YouTube, likes e comentários, sobretudo os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos fazem isto aqui, inclusive isto aqui acontecer. Veja que relato incrível. Dona Jorgelina comenta o seguinte: acompanhe, olha, isso aqui nos enche de alegria, porque a gente vê inclusive o efeito de falar sobre os anjos e as verdades eternas, o efeito disso na saúde, veja só. Acompanho esse canal, estou cada vez mais encantada com o que aprendo, estou me curando da depressão que tenho há muitos anos, pois perdi um filho e meu marido, pessoas que me amavam muito, mas agora achei com que me fortalecer, apesar de sempre rezar e ter Deus em primeiro lugar. Deus abençoe, o canal é uma bênção, e de fato é uma bênção, e nós fazemos juntos. E aqui, novamente, meu agradecimento a todos que fazem parte do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, porque isso acontece graças a vocês. E o apostolado de bastidores também, as visitas às famílias, as caravanas com jovens, a formação e o catecismo de jovens, isso acontece graças a vocês.
aqueles que são do grupo Apóstolos dos Santos Anjos têm as nossas orações e muitos benefícios. Quem não conhece, por favor, vá no primeiro link na descrição do vídeo e saiba como fazer sua parte também. E muito obrigado, dona Jorgelina, pelo relato. A gente vê, e eu aproveito para dizer uma coisa aqui, é que a depressão é um fenômeno que está crescente nos dias de hoje. O que a gente sabe, o que a gente não sabe é ainda muito maior. A depressão, a gente sabe que pode ter, tecnicamente falando, né, se diz que tem razões genotípicas ou fenotípicas. Existem razões que estão na genética, no DNA, que vai passando de geração em geração e que predispõe a pessoa para a depressão. Existem fatores externos, pode ser um acidente, pode ser a morte de um ente querido, como a senhora menciona aqui, mas eu tenho um livrão aqui que eu estou estudando, que mostra como o ataque do demônio na psicologia da pessoa. E é incrível. Quanto mais o mundo atrai o demônio, por exemplo, quando um país aprova a lei de aborto, por exemplo, e atrai a ação do demônio para um país, por castigo para aquele país, o demônio tem um pouco mais de ação na psicologia das pessoas. E isso é cada vez mais estudado. E a psicologia, na psicologia e na alma da pessoa, naquela zona que nós conversamos outra vez, na zona da alma, que tem muita relação com o corpo. Então toda a questão da imaginação, toda a questão da memória, tudo aquilo, o demônio, ele, por castigo, ele recebe a permissão de Deus de agir mais nas pessoas daquele país. Agora, nós podemos contrarrestar isso. Essa parte que cabe ao demônio de provocar mais depressão, isso nós podemos pedir aos santos anjos, e o fato de pensar neles e de ter uma união com eles não só alivia, pode inclusive curar. Pode inclusive curar. Enfim, fica aqui apenas para a gente conversar num outro momento com mais profundidade sobre isso. Vamos então para apenas mais alguns. Eu quero falar sobre esse outro senhor protestante que entrou no canal, creio que é o senhor Michael Oliveira. Nós falamos sobre mais uma santa, né, cujo corpo está incorrupto. E ele diz o seguinte, Êxodos 23, não terás outros deuses diante de mim. 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, etc, etc. Não te encurvarás a eles, nem a servirás. Bom, ele faz um segundo comentário. Se o senhor vir esse vídeo, eu também faço um desafio amigável aqui, a que o senhor me explique primeiro o seguinte, duas coisas, mas primeiro o segundo comentário dele. Como que santos mortos podem interceder por nós? Expliquem isso com a Bíblia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou responder o primeiro comentário, mas vamos então fazer uma coisa assim, né, como um jogo. Então, eu vou responder o primeiro comentário, não muito longo, e o segundo comentário eu vou devolver uma pergunta. E se o senhor responder essa pergunta, eu respondo o segundo comentário. Então, pode ser assim? Então vamos lá. O primeiro comentário, Êxodos 20. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura de alguma semelhança que há em cima nos céus, nem embaixo da terra. Bom, primeiro, o que isso quer dizer é que não terás outros deuses. Farás imagens de pássaro, de bezerro e tudo mais para adorar como Deus, certo? Isso é o que significa o que está aí. E a prova de que é isso que significa é que no próprio Êxodo, se eu faço o favor de ler a Bíblia, no próprio Êxodo, Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze e estava havendo uma peste, só aqueles que olhassem, quem estava acometido da peste, só se curava olhando para a serpente de bronze. Me diga uma coisa, senhor Michael Oliveira. A serpente de bronze, serpente, é de algo que está na terra, etc. É uma imagem de escultura. Ora, como é que Deus mandou fazer uma coisa contrária ao que ele tinha proibido? Se não pode fazer escultura, o que não podia? É fazer o que eles fizeram com Moisés. Quando Deus deu as tábuas da lei, eles fizeram um bezerro de ouro para adorar como Deus.
idolatria. Claro que isso é errado. E é o que Deus está proibindo aqui. Agora, se o mero fato de fazer imagem fosse errado, por que Deus mandou fazer a serpente de bronze, senhor Maico? Depois, por que na Arca da Aliança tinha lá a figura de dois anjos? O senhor, por favor, me explique isso. Não é? Por que eu não posso ter a foto de uma mãe? E depois o seguinte, os santos, eu não estou nem falando de imagem, aqui eu estou falando dos corpos incorruptos dos santos. E aqui eu jogo, então, a bola para o senhor, certo? A bola está com o senhor, e se o senhor me responder isso, eu lhe respondo com mais detalhes essa pergunta que o senhor faz. Como que santos mortos podem interceder por nós? Certo? É até fácil de responder, mas eu não vou responder agora. O que eu quero que o senhor me responda, porque eu já dei uma resposta, agora é sua vez. E é o meu desafio aqui amigável, que o senhor me diga o seguinte: antes que eu lhe prove que os santos, depois de mortos, podem interceder por nós, antes de eu provar isso, o senhor primeiro me explique o fato de Deus fazer um milagre para exaltar o santo depois da morte, com o corpo incorrupto, com esse milagre comprovado pela ciência tantas e tantas e tantas vezes. O senhor me explica. Porque tá bem, se alguém é mumificado, existe gente que acontece isso, né? No Egito, mumifica, põe bálsamo, põe não sei o quê, coloca no freezer, sei lá quanto. Claro, o corpo pode se preservar por algum tempo, não sei em que condições. Agora, se acontece isso com tantos santos católicos, nunca aconteceu em outra religião, nunca, não existe registro nenhum disso. Da pessoa sem ser mumificada, sem ser o corpo tratado, que o corpo fique incorrupto. Agora, na Santa Igreja, tem vários, comprovadamente assim. O senhor primeiro me explique isso. Se Deus não quer saber da gente falar de santos, por que ele então faz esse milagre? O senhor me explique isso e eu me comprometo a responder essa pergunta do senhor de acordo com a Bíblia. Certo? Como é que o santo pode interceder por nós? Tá bom? Tá bom, Sr. Maico? E aqui eu vou para apenas mais 2 comentários e a gente termina por hoje. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Eu lembro que esse trabalho não é meu, é nosso. Me esclareça uma dúvida. Uma pessoa dissimulada estaria possuída pelo maligno ou trata-se de um traço de caráter adquirido durante a sua criação? Há a possibilidade de um povo adquirir uma índole perversa devido a estímulos externos, ao ponto de se tornar parte de sua cultura? Há salvação para os que criaram gosto pela maldade? Então, daria para a gente falar também muito tempo sobre isso, eu dou uma resposta curta. E é o seguinte: uma pessoa dissimulada estaria possuída pelo maligno? Não necessariamente. A pessoa pode ter tido uma criação ruim, ou ela pode ter uma índole ruim e que ela dá trela para aquilo, certo? Portanto, é um traço de caráter adquirido ou herdado, às vezes, dependendo, e que a pessoa dá trela. Todos nós temos um traço de caráter que deve ser corrigido. Todos nós, com exceção de Nossa Senhora, que foi concebida sem pecado original. Evidentemente, nosso Senhor Jesus Cristo, que é homem e Deus, portanto, nem desconsiderar. E São João Batista, que foi concebido no pecado original, mas nasceu purificado dele, pela presença de Nossa Senhora, está lá na Sagrada Escritura, né? Foi purificado desde o seu nascimento, antes de nascer, mas depois de ser concebido. Bom, o que acontece? Existem traços, nós somos concebidos no pecado. No seguinte sentido, é que nós herdamos, de Adão e Eva, e todos nós, todo o gênero humano, herdou o pecado original. E com isso nós temos o que chama concupiscência, que é a fome de pecar. E essa concupiscência não é culpa nossa, é culpa se nós não combatemos. A boa educação é justamente ajudar a dar elementos para a criança aprender a combater os defeitos e promover as qualidades. Agora, se não houve essa educação, e se a pessoa, mesmo com a educação, ela
quer dar trela para os defeitos, porque no início é mais gostoso dar trela para os defeitos. Então ela vai adquirindo mau caráter. Quando é que entra o demônio nisso? Depende muito do caso, mas em geral, a maioria dos casos, ele entra como coadjuvante. Ele entra para piorar esse defeito e fazer com que esse defeito faça mal à alma dos outros. Então, uma pessoa dissimulada, certo? Ela, com muita frequência, ela é coadjuvada pelo demônio. E quando isso acontece, como o demônio tem uma natureza superior, no fundo, a pessoa dissimulada e que tem essa má intenção de, pela dissimulação, enganar os outros e conseguir vantagens e tudo mais, o que acontece? No final das contas, ela acaba sendo coadjuvante do demônio. Coadjuvante. Então, ela fica uma pessoa que engana todo mundo, mas no fundo ela acaba servindo ao demônio, porque ela ficou escrava de um defeito e o demônio cavalga nela como alguém pode cavalgar um cavalo. Então, ela é cavalgada pelo demônio. A possibilidade de um povo adquirir uma índole perversa, sim, o mesmo fenômeno que acontece com uma alma, normalmente, só que isso leva muito mais tempo, pode acontecer com um povo. Só que isso não é determinista. Você nasceu naquele povo, é perverso. Não, mas pode acontecer. Assim como existem povos, como eu expliquei outro dia, que têm uma certa tendência a blasfemar, existem povos que têm tendência à preguiça, existem povos que têm tendência à impaciência. Não é? Se esse povo se a generalidade das pessoas, as pessoas mais representativas dessa nação, começam a ser mais virtuosas, começam a praticar a virtude, elas vão elevando toda a sociedade, facilitando a prática da virtude. Da importância que a civilização seja cristã, seja católica. Não só religião dentro da igreja. Não. A influência da virtude deve permear toda a sociedade. Porque senão acontece justamente isso que o senhor disse muito bem aqui no comentário. Porque o povo pode acabar adquirindo uma índole perversa. Pode acontecer. Pode acontecer. Embora, repito, não seja determinista. Porque o povo, né, essa coletividade da nação, não é simplesmente a soma de cada indivíduo. Existe uma certa coletividade que dá uma tendência, né, gera uma tendência para as pessoas serem daquele jeito. Modos de ser, enfim. Nós podíamos falar muito tempo sobre isso, mas eu apenas deixo esse ponto e que a pessoa, cada um de nós, mesmo estando dentro de uma coletividade de índole perversa, nós podemos dizer não, né, e até ganhamos mais méritos pelo fato de estarmos ali numa situação tão difícil de ter virtude. Não sei se está claro essa reflexão. Bom, existem várias outras sugestões muito boas aqui. Muito obrigado. Comecei a entender a fé católica melhor depois que comecei a assistir esse canal abençoado. E vocês são muito zelosos em responder. Muito obrigado. Sou Marcelo Barbosa. Senhor Marcelo, muito obrigado. Isso que o senhor diz, talvez seja das coisas mais importantes. Porque entender a fé católica melhor e amá-la, é o dom mais precioso que existe. Então, fico muito contente de que este apostolado que nós estamos fazendo juntos, eu repito, sobretudo, repito, para os membros do Grupo Apóstolos Santos Anjos, que dão essa ajuda substancial. Por isso que nós mandamos celebrar várias missas por ano nas intenções de vocês. E isso tem tido esse efeito. Muito obrigado e um ótimo fim de semana cheio das bênçãos de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. E nos vemos então segunda-feira, se Deus quiser.